Muito boa noite. Dentro de algumas horas, Diogo Infante apresenta na Casa da Criatividade em São João da Madeira a récita de Sermão de Santo António aos Peixes, do padre António Vieira. Vamos perceber os contornos deste recital. Diogo Infante, muito boa noite. Obrigado por estar presente na IFM TV. E eu perguntava-lhe qual é o aliciante, enfim, que desafio é que foi este de transformar esta joia da literatura portuguesa num recital. Este desafio surgiu pela parte da Câmara Municipal do Porto, no verão do ano passado, no âmbito das festas da cidade, lançaram-me o desafio de eu poder ler este texto numa biblioteca municipal e quando decidi fazê-lo, e portanto quando reli o texto, que já não li há muito tempo, lembrei-me rapidamente do quão maravilhoso ele era, por toda a sua ironia, por toda a capacidade que tem de fazer uma crítica social e política num contexto histórico que era o do seu tempo, mas que, apesar de tudo, continua a fazer todo o sentido hoje em dia. Aquela leitura inicial correu muito bem e alguns professores de português vieram ter comigo e disseram-me se eu me importaria, se eu não quereria considerar a possibilidade de voltar a fazer a récita noutro contexto, porque eles iam dar esta matéria, este texto na disciplina de português do 11º ano e que divertido poderia ser para os alunos ouvirem o texto dito de uma forma mais fluida, mais expressiva, mais coloquial, quando eles às vezes têm uma enorme dificuldade em debruçar-se sobre o texto meramente escrito. E eu fiquei a pensar naquilo e tinha alguma disponibilidade e, portanto, acabei por pôr de pé este recital, que tenho feito um pouco por todo o país. Tive uma temporada em Lisboa, tive também uma temporada no Porto, para dar resposta a estes desafios, e tenho andado agora um pouco por todo o lado. Estive recentemente em Ovar, em Viseu e agora aqui em São João da Madeira, onde irei interromper durante um tempo porque tenho outro projeto em mãos e, portanto, vou ter que fazer uma pausa. Mas a verdade é que tem sido muitíssimo bem recebido. Por um lado, porque há uma expectativa relativamente a um texto que faz parte do nosso património literário, quer por parte dos alunos, porque acabam por descobrir o texto de uma outra perspectiva, mas o público em geral que tem assistido tem reagido muitíssimo bem, porque é um texto de uma enorme comunicabilidade, de uma enorme atualidade, porque a natureza humana não muda, o homem do século XVII não é tão diferente do homem da atualidade como isso poderia pensar. Pessoalmente é um enorme prazer, porque é um texto delicioso de ser dito por um ator e, portanto, é um exercício diário de confrontação e de partilha. A ironia está presente, enfim, neste texto. É esse, enfim, o principal apelo em relação ao recital? Bom, a ironia é uma figura de estilo e é uma forma que ele encontra de fazer passar uma mensagem. É uma mensagem que é dura, porque é uma mensagem de crítica social e política, ao dirigir-se, ao fazer-se dirigir-se aos peixes. Claro que está a dar uma pescadela de olho ao seu auditório e está a dizer que vocês deviam estar mais atentos e, portanto, vai mandando uma série de farpas e de recados que o público reconhece com alguma facilidade, apesar de alguma nomenclatura, alguma terminologia ser muito datada, não é difícil perceber de que é que ele está a falar ou que tipo de pessoas é que ele está a falar. E ele fala de todo o género de pessoas e, portanto, o sermão divide-se essencialmente em duas partes. Por um lado, ele faz um elogio aos peixes, às qualidades e às virtudes dos peixes. Claro que ele está sempre a falar de nós. E a seguir faz uma crítica e chama a atenção para várias qualidades, digamos assim, que ele acha profundamente perversas. E, portanto, neste encontro nós vamos descobrindo paralelismos e denominadores comuns que nos remetem para uma atualidade, necessariamente, e tanto mais num período complicado como este que estamos a viver, em que podemos pensar que há tantas pessoas que se aproveitam do poder que têm ou que se preocupam um pouco com os pequenos, com os pobres, com aqueles que, no fundo, são sempre os mesmos, os sacrificados. E esta linguagem é tão pertinente e tão curiosa que parece que ele está a falar de agora, parece que estamos a falar dos sacrifícios que temos que fazer, parece que está a falar das opções que os poderosos tomam. E pronto, eu não gostaria de desvendar muito mais, apenas deixar o conselho para que as pessoas possam vir desfrutar de algo que é de todos nós, é do nosso património comum e que infelizmente não é suficientemente feito e dito, e eu tenho todo o prazer em poder fazê-lo. Já teve funções de direção, em termos, enfim, de teatro. Está a percorrer o país, está a conhecer, enfim, a recepção do teatro na província, saindo um pouco de Lisboa. Como é que a crise tem afetado o teatro em Portugal? Bom, de uma forma proporcional, creio, a todas as outras áreas em que a crise se tem manifestado.
Os cortes foram absolutamente brutais, em algum caso comprometeram verdadeiramente a sobrevivência de muitas estruturas e artistas. Eu acho que, apesar de tudo, aqueles que vivemos desta profissão, com paixão e fé, como é o meu caso, temos que encontrar outras alternativas, outras soluções. No essencial, se calhar fazemos com menos, se calhar temos menos capacidade de produção, mas a paixão não muda. Sobretudo, eu acho que num período complexo como este, o papel da arte aumenta a sua capacidade de promover, de espicaçar, de despertar consciências, de denunciar situações, de entreter, de nos fazer sonhar, de nos fazer rir e chorar. O teatro é um espelho da vida e, portanto, eu acho que o sentido de missão não se perde, temos que nos adequar aos novos tempos. O público não desiste também, e isso é muito bonito de ver, que as pessoas, se calhar com mais esforço, com mais dificuldades, não deixam de vir, continuam a precisar, porque a vida não é só pão e água e leite, e é evidente que os bens essenciais são fundamentais, mas nós andámos a construir uma sociedade supostamente evoluída e moderna para que pudéssemos desfrutar de uma série de coisas que a vida tem para nos oferecer. E a arte desempenha esse papel. E, portanto, nós não a podemos descurar se não houver arte, se não houver artistas, se não houver... Então, para que é que isto tudo faz sentido? O que é que andamos só aqui a fazer? Não é? Dá muito que pensar e, portanto, esse sentido de missão não se perde de todo e a verdade é que a adesão que eu tenho sentido por parte do público continua a ser um estímulo e um incentivo para poder continuar a trabalhar. E as autarquias têm apoiado o teatro como podem? Qual é a sua opinião? Bom, as autarquias fazem um esforço louvável no sentido de continuar a proporcionar e a trazer espetáculos acessíveis e de qualidade. É evidente que este é apenas um recital, mas eu suponho que quando se investe em estruturas como esta da Casa da Criatividade, e estamos a falar de largos milhões de euros, então é porque tem que haver um plano a médio prazo para que esse investimento faça sentido, porque senão estamos a criar elefantes brancos e isso seria despropositado, porque estamos a falar de dinheiros públicos. E, portanto, eu quero acreditar que há um sentimento coletivo, muitas vezes diferenciado em função de cada município, mas há aquilo que eu tenho testemunhado ao longo destes 2 anos que tenho estado na estrada, é que há efetivamente muita vontade de dinamizar os espaços, de levar a cultura e de democratizar a arte, porque ela não pode ser só para uma franja, uma elite. Eu acredito que a arte deve de facto ser extensível à generalidade da população. É evidente que há um trabalho prévio que tem que ser feito, de educação, nas escolas, de estímulo, de motivação. É preciso desenvolver capacidades que lhes permitam desfrutar do que a arte e a cultura têm para oferecer, porque senão estamos sempre no mesmo nível de patamar de evolução. Mas eu acho que se fez um caminho significativo nesse aspecto e é evidente que temos que continuar a lutar para que ele possa acontecer. De São João da Madeira para todo o norte e centro de Portugal. 106.3 FM Estéreo. Informédia.